Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Psicocast. Eu sou a Fernanda, junto com a Amélia. Hoje recebemos no episódio de Transsexualidade e Transfobia nossa convidada Sofia Taron, 24 anos, mulher trans, utiliza pronomes femininos, atualmente estuda Ciências Sociais na UFSC. Tem como foco de pesquisa a violência de gênero e estatísticas. Já na área profissional, ela é analista de dados. Seja bem-vinda. Então, a gente começa esse nosso bate-papo de hoje com uma pergunta que, na verdade, ela tem o objetivo de abrir espaço para a gente bater papo sobre outros assuntos também, além, e através deles. A primeira pergunta é sobre a formalização da despatologização da transexualidade e transvestilidade. De que maneira tu percebe, Sofia, que os psicólogos podem contribuir efetivamente para a promoção da saúde mental das pessoas trans, ajudando a combater a transfobia, especialmente diante das estatísticas superalarmantes de violência e discriminação, tanto na escola, no trabalho, na vida? Acho que a despatologização é algo muito recente ainda, né? Se não me engano, no DSM-4 ela ainda era considerada doença. Então é algo que a gente, dentro da nossa sociedade, vê isso de uma forma muito recente. Isso reflete diretamente na sociedade, como as pessoas vão tratar pessoas trans, como que elas vão abordar no dia a dia, como que elas vão refletir tanto o respeito quanto a falta de respeito, os preconceitos e tudo mais. Então, dentro do nosso dia a dia, isso acaba sendo algo constante. Tanto violências menores, microagressões, quanto violências maiores, de impedir a gente de frequentar alguns espaços, impedir a gente de viver a nossa vida da melhor forma possível. Fora também toda a questão de dificultar cada vez mais que a gente consiga fazer isso também. Então, dentro da psicologia, dentro da terapia, né, é bem possível que a gente consiga ter um espaço confortável para tratar um pouco disso, fugindo não só da sociedade, né, porque é muito difícil, muito demorado para a gente conseguir mudar a sociedade, mudar como elas vão ver essas pessoas, mas pouco a pouco a gente trabalhar a nossa resistência, nosso emocional, para que isso não afete a gente tanto a ponto de a gente se sentir anestesiado, a gente não conseguir fazer as coisas, a gente poder viver o nosso dia a dia de uma forma pelo menos digna. Seja para procurar um emprego mais digno, seja para contornar uma situação adversa, seja para, enfim, buscar um local onde a nossa realidade seja mais aceita. Atualmente, por exemplo, eu faço terapia também com uma pessoa trans, e isso ajuda bastante também porque as vivências já facilitam muito, né? Eu não preciso descrever necessariamente todo um problema, porque essa pessoa, só de eu comentar sobre esse problema, por exemplo, erra o meu pronome, ele sabe como que isso me afeta, como que isso é importante para mim, e sabe que só isso, só essa diferença, já pode fazer com que meu mental, meu emocional, acabe sendo abalado de alguma forma. Então, ter pessoas que aceitam a gente, primeiramente, dentro de tanto acessos básicos, como saúde, educação, mas também entender onde são espaços mais confortáveis para a gente habitar. Às vezes criar esses espaços, mas também olhar para um espaço e ver que, cara, esse espaço na realidade não me respeita, não me tolera. Então, é muito difícil ainda fazer mudança, então a terapia ajuda bastante a gente a lidar com isso, a gente buscar essa diferença, buscar esse algo novo que pode ser tão amedrontador, mas pouco a pouco a gente vai percebendo que ele pode ajudar a gente a viver, a ter uma qualidade de vida melhor, a buscar espaços que aceitam a gente, toleram a gente. Então acho que a despatologização ajuda muito a sociedade a respeitar muito mais, a abrir a cabeça e tolerar essas pessoas mais divergentes, mais dissidentes, como a gente diz. Então, quando a gente pega a terapia, a gente consegue canalizar isso. A gente consegue olhar isso de uma forma um pouco mais lógica, porque dentro da emoção do dia a dia, sofrendo violência, é muito difícil a gente perceber isso. Mas pouco a pouco a gente vê, espaços estão sendo abertos, pessoas estão respeitando cada vez mais essa população. Então, às vezes para tranquilizar, às vezes para a gente ter esse conforto,
para desabafar. Então é muito importante também os psicólogos terem esse contato, entenderem, porque querendo ou não, intensificou muito ultimamente essa pauta, né? Então as pessoas estão buscando mais apoio em relação a isso, estão buscando mais saber. Então é muito importante também que os psicólogos saibam, que nem eu disse. Sejam preparados para isso, né? E sim. não considerando como antigo, desse ainda tão pouco tempo que a gente considerava como. Então não precisa ser necessariamente um terapeuta trans para poder atender essas pessoas, mas o mínimo de conhecimento, saber um pouco das vivências, dos preconceitos, que nem um preconceito bem comum que a gente tem que atrapalhar bastante no nosso dia a dia é o uso de banheiros. Então, pensa, você sai na rua e você tem muito medo de usar um banheiro, que é um espaço que fica muito passivo de ter uma violência de gênero, é algo muito binário. Então, o homem vai para o banheiro masculino, a mulher vai para o banheiro feminino. Então, mesmo que a pessoa não tenha intuito, às vezes acontece da pessoa se assustar porque tem uma pessoa que ela não espera que esteja ali. Então, é muito desconfortável. Então, ter ambientes confortáveis para a gente poder usar principalmente o banheiro já é um avanço muito grande. Então, essas pequenas coisas do nosso dia a dia, então conhecer essas pequenas microagressões, algumas agressões um pouco mais fortes, é muito importante para ajudar também essas pessoas. E também conforme isso vai ganhando essa notoriedade no sentido de que desse esclarecimento, dessa consciência daquilo que, né, que é além de mito, né, as pessoas não querem falar, mito não é escondem, né? Elas não querem falar, né? Algo que não querem abrir, né? Não querem conversar sobre, né? E daí acaba criando uma hora de mistério e não, com essa despatologização, claro, como tu disseste, é um processo, né? Sim. Então, quando os psicólogos foram formados e atenderam, entendendo como se fosse patológico, né? Como se fosse algo errado, né? Então, até que isso aconteça, realmente se traduza. E até num podcast como este, muitas pessoas podem ter acesso a entender melhor como se dá, né? Que é uma agressão, né? Sim, então, eu acho assim, por exemplo, agora entrou, a mídia começa a colocar, né, pessoas trans, então, dentro de novelas, né, séries, então, eu acho que eu já vi outro dia que a gente tinha uma jornalista também. Quando a Linda Quebrada entrou no Big Brother, acho que ela foi muito importante, né, porque assim, é um espaço onde você está filmando 24 horas, né, então onde você não é um personagem, ela é uma atriz, mas ali ela não é uma personagem, né, ali ela era ela e ela pôde abrir, então ela abriu várias brigas ali, né, por chamar pela questão do pronome, de como ela gostaria de ser chamada e tudo mais. Eu acho que quando ela entrou, eu acho que ela deu uma grande ajuda. Não sei se você pensa dessa forma. Eu, olhando assim de fora, né, como telespectadora, não sendo trans, mas eu acho que ela abriu grandes discussões e deixou um pouco mais claro também para as pessoas que não conheciam, que às vezes achavam estranho. Porque tem muito também do espaço de convívio, né? Então, se você não tem uma pessoa da sua proximidade que é trans, ou, enfim, do seu círculo social, é muito difícil você entender essas realidades. Claro, se você é uma profissão que acaba trabalhando com diversas identidades, é bem comum que você acabe esbarrando nesse tipo de pessoa. Mas é muito comum também, às vezes, infelizmente é comum, mas, por exemplo, pessoas não terem amigos negros, amigos gays, e não necessariamente por um preconceito, mas dentro daquele círculo social acaba não fazendo parte da realidade deles, só que isso faz com que o preconceito velado seja muito mais difundido. Então, um desconhecido, né? Sim, eles não entendem essa realidade, eles não entendem o que é necessidade, o que é importante. Então eles acabam achando que é mimimi, como muitos dizem. Isso, ou desconectando isso da subjetividade da pessoa que vive, Sim, né? Que essa é quem se é, né? Então a gente sai dessa... São duas coisas, né? Eu acho que a pessoa que ela assusta, mas ela não queria se assustar quando ela vê uma pessoa trans, ou ela não queria não saber como chamar, mas é porque ela não entende de fato. Né? Então assim, ela... Não é que ela, né, esteja sendo maldosa, mas ela não consegue, ela não tem entendimento. E sim, existem as pessoas que aí trazem esse, que é o que a gente diz, essas agressões e microagressões que vem com aquela coisinha que dá, né, dá aquela cutucada, aquela coisa que
tipo, né, que assim, desnecessário, mas ela sabe. Né? E tem pessoas que eu acho que às vezes, e eu acho que vocês devem entender também, né? Às vezes quando a pessoa às vezes trata, mas ela, né, ali no primeiro momento ela não sabia como agir, mas depois conversando, indo, ela entende. Isso é legal, não sei, faz essa percepção, mas esse lugar também de que a gente, quem é heteronormativo, né, sempre espera que o que não está na heteronormatividade, né, culturalmente colocado como normatividade, entenda que, né, esse colocaste, né, mas e os heteronormativos, né, estão entendendo, sabe? Então assim, eu acho que existe essa, mas a pessoa tem que entender que eu não sabia. Bom, as informações estão aqui, o podcast está rolando, não é o primeiro, com certeza não será o último, né, de pessoas falando sobre si, né, eu acho que isso é importante, né, tem uma palavra, nada de nós sem nós, né, nada sobre nós sem nós mesmos, então eu acho importante dar ouvido, né, então assim, quando a própria psicologia abre para ouvir e entender, e a gente a partir daqui também no movimento, tantos outros sociais que possam se abrir para ouvir o outro, a subjetividade do outro, seja ela qual for, quer dizer, quanto enriquecedor não fica a sociedade, né, de sair desse lugar daí de, vai ter que entender, né, que eu não sabia. Eu posso até entender, mas você vai ter que entender também que me ofende, não é que a minha subjetividade... Hoje a gente já consegue, né? Hoje a gente já vai trazendo para vários pontos, né? Quando eu fiz o curso de consultoria de imagem, né? Quando a gente chega na parte da coloração pessoal, então que a gente vai, né? Negros, branco, né? E a gente tem uma parte onde a gente, sim, também no trans, né? Onde ela trata o cuidado que a gente tem que ter quando você vai fazer, né? O cuidado que a consultora tem que ter ao falar com o trans, porque é diferente, né? Porque tem uma questão diferenciada. Então isso toca e é legal, né? Porque a gente trata, né? Às vezes vai todo mundo igual, às vezes. E por que não? Tipo, né? Então fala assim, não, trans não pode? Não. Todos podem, mas eles são, né? Então assim, não é que ela coloque como diferente, mas é a forma como você deve abordar. Por quê? Porque, como ele falou, são questões que às vezes uma coisinha você pode trazer um gatilho, uma coisinha você pode trazer, né? Pode fazer a pessoa se sentir desconfortável com uma fala ou outra. Né? Então, isso cuidado, né? Eu acho legal que traz isso. Quando a gente vê, por exemplo, ali no BBB, ou a Erika Hilton no Planalto, a gente tem representações dessas pessoas que vai trazer pelo menos o conhecimento, né? As pessoas vão olhar para essas pessoas e tentar entender, ou de uma forma mais rígida, por exemplo, ali no BBB, ela questionava, falava, por que você não está me tratando certo? Ela tinha a tatuagem em cima do olho, falando, esse é o meu pronome, por que você não está me tratando certo? Questionava as pessoas, então essa abordagem até um pouco mais ríspida, de algumas pessoas ajudam muito no geral, e pessoas que têm visibilidade, né, ajudam a construir um ambiente onde as pessoas conheçam, tenham mais acesso, saibam como devem tratar essas pessoas. Então essas pequenas coisas ajudam bastante no geral também. Essa importância da visibilidade que esses... Como ela falou, né, quando ela fez a tatuagem, ela falou, você sabe por que eu fiz? Eu fiz primeiramente para minha mãe entender, né, que eu era ela, entende? Não era ele, eu ela, então eu tatuei justamente. Então aí você traz também, tipo assim, ela fez isso, não foi para agredir a sociedade. Entendeu? Primeiramente ela fez para que a mãe dela conseguisse entender ela, né, como ela se sentia, ela sentia ela. E é muito complicado quando a gente fala de coisas mais emocionais, por exemplo, família, porque é muito difícil você ser mais sensível com a família. É muito difícil você ficar falando, mas não é assim que fala, toda vez, todo encontro de família, até mesmo pessoas que você não vê com tanta frequência. E, então, tem uma carga emocional, tem um contato também muito maior, então é um pouco complicado, mais delicado de lidar com a família. E, Sofia, a gente percebe, a gente falando sobre essa coisa da representação e tal,
ficou muito naturalizada a discriminação, né? Exatamente por essa falta de conhecimento. Círculos sociais onde não se abria, né? Não se abria nem espaço para a pessoa trans chegar. E eu acho que muitas vezes famílias, trabalho, escola não abrem nem espaço para elas existirem, né? Por isso a grande evasão escolar, né? Ambiente de trabalho, quer dizer, há necessidade de alguma política, um movimento social para dizer, gente, vamos abrir espaço, porque essa pessoa ela existe, ela é sujeito de direitos, pode ser, né? Ela é sujeito. Ela trabalha, ela tem seu saber, ela faz uma produção artística, ela é estudiosa, né, de alguma área, enfim, acadêmica. Então, está na sociedade, né? Então, assim, que espaço esse é aberto, claro, quando essas pessoas se colocam, abre esse espaço, mas ficou muito tempo, e ainda está bastante naturalizada essa discriminação. É natural que eu discrimine uma pessoa trans, não, a gente percebe isso na sociedade, né? Não sei se faz sentido. E essa relação dessa naturalização com esse pouco espaço, então, de escola, que são, logo tem muita evasão, né? Os dados, como estavam ali na nossa referência, que a gente pode deixar, e também as altas taxas de suicídio, super alarmantes. Então, se tu quiseres trazer alguma coisa dos teus estudos também, né? Que nem eu comentei com você, parte do meu estudo também é a questão do suicídio na população LGBT. Eu trabalho principalmente um conceito do Durkheim, que ele fala sobre o suicídio egoísta, que é quando as pessoas não têm espaço na sociedade, ela não se vê pertencente da sociedade, ou seja, seus princípios, seus valores são diferentes dos valores da sociedade, ela vai acabar cometendo suicídio social. O suicídio social pode ser concretizado como um suicídio mesmo, mas pode ser também a questão de afastamento da sociedade como um todo. E quando a gente pega uma sociedade que relega essas pessoas, escanteia elas, não tolera elas, discrimina elas, em todos os espaços possíveis, na igreja, escola, família, trabalho, que são os principais espaços sociais, é muito mais difícil que essa pessoa consiga encontrar um acolhimento, um espaço, um local que ela possa ser ela mesma. Então fica cada vez mais difícil de essa pessoa se sentir pertencente à sociedade também. Então parte dessa evasão escolar pode ser muito bem interpretada através disso também. Essa pessoa que não tem um respeito pela sociedade, ela não se sente pertencente a ela não vai querer fazer parte da escola, ela não vai querer fazer parte de uma religião, de um grupo religioso, ela vai se afastar da família dela. E tudo isso vai fazer com que pouco a pouco ela vai se afastando de um meio social muito maior. Então ela não vai compor a sociedade como um todo. E isso é muito importante porque quando a gente olha para as pessoas trans, a gente vê muitas pessoas trans marginalizadas. E isso é muito reflexo disso também. Muitas pessoas trans em questão de rua, muitas pessoas trans caídas na prostituição. Então é muito difícil também a gente olhar para uma sociedade sem pessoas trans que discriminam essas pessoas e esperar que elas naturalmente vão voltar para ela. Porque isso não vai acontecer, né? Sim, um ambiente onde é hostil, tu não consegue entrar, né? Exatamente. Então, essas altas taxas podem muito bem ser descritas através disso, né? A gente consegue entender muito melhor como que funciona uma sociedade como um todo, e entender que, na realidade, não é essa pessoa que ela não quer fazer parte necessariamente, mas todo um espaço social que não acolhe ela vai fazer com que ela acabe tendo que se afastar, para se preservar de alguma forma. Então, é muito complicado a gente simplesmente olhar e falar esses números, né, essas taxas, de forma isolada, porque ela sempre traz muito processo histórico. Sabe? Eu acho que isso que tu falasse assim, do espaço social, a gente já falou, eu vou falar de novo, é muito importante a gente perceber essa pessoa, sujeito, produção, né? Faz a sua produção, né? Não tem espaço para produzir dentro da sociedade, vai produzir onde? Na marginalidade, né? E daí mais marginal está esse sujeito, de que maneira a sociedade acessa essa pessoa, essa persona, essa maneira de ser no mundo, a necessidade do banheiro, né? Então, de que forma eu naturalizo isso, se eu não naturalizo essa existência e mantenho ela discriminada, né? De uma maneira tem ela travada, né? Eu
quero abrir, mas eu não abro, né? É uma coisa assim, Ou eu acho que quero não fazer, conheço. mas assim, então eu não conheço. Então, mas a pessoa não conhece, ela, eu respeito. Sim, você respeita, mas você não se abre para... Eu respeito, mas isso que essa pessoa não esteja inserida no meu Isso, social. Eu respeito, sabe? Eu respeito, mas desde que assim, não esteja perto de mim, né? Não esteja Assim, eu respeito os gays, não sei o que, mas eu não gosto de estar, mas me faz mal, me causa uma estranheza estar no ambiente com ele. Percebo assim, não sei, então, você... de mãe, assim, percebo, não sei se tu percebes também no teu... nas rodas, enfim, tu fala, tudo bem, eu respeito, eu só não quero que ande com os meus filhos. Eu digo, então você não respeita, né? Então você não respeita, não me parece respeito, isso, né? Não então sei. Você não respeita. Porque não é, né? Porque não é. Como eu falei, né? Às vezes a pessoa, existem pessoas, existe a pessoa que ela não sabe como tratar, mas ela, então assim, ao primeiro momento ela te tratava no pronome ele, e até eu acho que você deve perceber que não vem de uma maneira agressiva ou que ela queira, mas porque ela não sabe, mas a partir daí então ela começa a ter um entendimento, então ok. Né? Essa pessoa, ok, então você entende, então assim, você não leva como uma ofensa ou como algo que vai te agredir, você entendeu, ela não sabia, né? Mas existem pessoas que elas dizem que sim, elas entendem, porém elas são, né, ela é pior do que te chamar pelo pronome errado, porque ela não te entende, ela diz que te entende, porém na prática ela não faz. Né? Né? Eu acho que fica mais ou menos assim. Não sei se percebes isso nessa estejamos escutando também, porque a gente cai nesse lugar comum, uma conversa entre amigos e tal, e eu escuto isso, eu escuto isso, assim, tudo bem, mas só que não quer, mas meu Deus, tanto trejeito, tanto simbolismo corpóreo, inclusive, assim, pra dizer, não, mas eu não. Oi? Eu vejo assim, né? Vamos colocar essa pessoa. Eu coloco essa pessoa que no caso que eu vejo assim, que ela não agride, né? A gente chega a ser às vezes pessoas de mais idade, pessoas de outra época, né? Onde era mais complicado, onde tinha um preconceito maior. Então, no primeiro momento, ela não sabe muito bem como agir com a pessoa, né? Como que ela vai... Ela fica meio assim, né? Tipo... mas então ela não sabe. Mas a partir do momento que você explica e ela tem uma lucidez imanente, ela vai, sim. Eu acho que é importante, a gente atualiza tantas coisas, tantos meios de comunicação atualiza, a gente tem que se atualizar. Como tu te comporta num banco, o nosso comportamento, né? Eu imagino, eu percebo assim, a gente atualiza para tantas coisas, em tantos momentos, mesmo que a gente não se agrade muito, mas a gente tem que ser para coisas. E para as relações, né? Quer dizer, a riqueza humana está no ser humano, né? E se eu perco a minha humanidade para que... Então eu me adapto para algo producente, algo de produção, algo assim, mas não me adapto para as relações humanas que se apresentam, então eu, de fato... estou me atualizando, né? Mas é muito difícil. E outra argumentação, não sei se a gente coloca nesse lugar cisnormativo, hétero, cisnormativo, mas agora eu não posso falar nada que ofenda. Nunca pudeste falar nada que ofenda. Podias falar que ofendia, nunca pude. Tu podias, não, tu podias. Então, assim, por exemplo, né, uma criança, vamos colocar, né, uma criança, né, 5 anos. Então, no primeiro momento, pode causar uma estranheza para ela. É uma coisa diferente. Caso não esteja regulada. Né, desde que você explique e ela entenda, e você coloque com as palavras, não precisa você fazer nada científico. Explique com as suas palavras. E ela vai começando a entender e ela vai começando a achar normal. Assim como tudo que na infância é explicado. Entende? Né? Tipo assim, entendi. Esse meio também, assim, tipo, mas o que eu vou falar? Não falei nada. O que tu fala, sabe? Mas o que você tu fala? explica O que tu fala quando tiver uma pessoa trans? O que tu vai explicar? Né? Olá, esta é a pessoa, no caso Sofia, esta é a Sofia, como tu diz, olá, esta é a Amélia, esta é a Amélia, não precisa dar uma explicação, não precisa explicar a Sofia, só não explico a Amélia. Né? Se não, eu estou entendendo, né, e quando isso não acontece, estou entendendo que existe um pré-conceito daquilo que é normal.
ela vai olhar, ela vai dizer assim, né? Fala, essa é a Sofia, ela é a Sofia. E, né, e ela vai entender. Se às vezes é uma criança maior, pode, né? Mas aí vem uma explicação um pouco mais aprofundada do que é, mais que ela entenda, né? O que é, porque é normal. Pra não ser tabu, pra ela achar normal. Não fala da Sofia, sabe? É igual, outro dia ela me falou, do autista, né? Ela disse assim, na minha sala tem 3 colegas autistas. Eu falo pra ela, eles não têm deficiência, certo? Eles só aprendem e fazem as coisas de uma maneira diferente da sua. Eles não têm a mesma rapidez, talvez, que você tem em algumas coisas. Eles atrasam em outras coisas que talvez você faça mais rápido. Porém, eles são normais, como você. Eles não são anormais. E parece que ao longo do tempo, talvez até você saiba dizer isso um pouco melhor, mas a gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito mais mecânica, principalmente as interações sociais. Então, é meio tipo, o que eu vou fazer quando eu encontrar uma pessoa trans? É meio que você não pensa o que você vai fazer quando você encontra qualquer pessoa. Só que ali naquele momento você para e pensa. Só que você faz isso de uma forma tão automática que você não sabe o que você faz quando você encontra uma pessoa. Por isso que a gente tem que deixar as coisas... Discriminação, né? Naturais. Como eu não naturalizo, eu fico nervoso, vamos fazer. Eu não sei como e a gente pode... escuta essa conversa assim no dia a dia, né? Na sociedade. Mas eu não vou saber... Mas você tem que agir normal, como é que tu age quando qualquer outra pessoa? Mas eu posso cometer um erro mas sim, os erros eu cometo mas você pode cometer, né? Ninguém você pode não agora sei, a intenção. Mas você tem que ter a intenção, né? Você não tem que deixar com a intenção de, não sei não. Quando você erra propositalmente o pronome de uma pessoa cis, a pessoa se sente totalmente ofendida. Assim. Então a pessoa entende também o que significa aquilo. Da mesma forma que quando você erra sem querer, fica subtendido naquela conversa. Acontece. Por isso que eu te falei, né, que vocês já devem mais ou menos perceber, porque tem pessoas que erram propositalmente, mas tem pessoas que realmente, tipo, ali no primeiro momento, ela meio que, sabe, eu não sei muito bem como que eu vou agir. Eu escorreguei, eu não sei. Né, mas aí depois você entende. E ok, né? Então eu acho que é por aí, nesse sentido, Mas achei interessante que ela falou, né, Sofia, que quando a gente erra o pronome de uma pessoa cis, ela não fica realmente ofendida. O senhor, não é médico, eu sei que é anedota, a gente não devia falar aqui, mas eu estava no médico essa semana e chamaram o nome da pessoa, senhora fulano de tal, o nome parecia um nome feminino, não sei, a moça decidiu, não sei porquê, eu não vou presumir por ela, né? Senhora deu o nome. Daí, senhor! Daí, eu continuei lendo, né? Não mudou minha vida. Ele é um ser, ele fez questão de ele ficou incomodado. Ficou incomodado. De que maneira, então, e não estamos vendo ninguém tão incomodado assim, né? Sempre relevando, então, nossa, então vamos ver. Foi muito rico o processo. E essa semana eu lembrei de exatamente nesse lugar. Porque eu disse, senhor, e a gente... Não muda nada, eles são um ser humano, com todo respeito. A moça me chamou com respeito. E de que lugar a gente entendeu que trocar é desrespeitoso, né? Então, a gente entendeu que não pode. Então você se sente desrespeitado sobre uma normatividade. Mas então você se sente desrespeitado, mas você pode, tipo assim, essa é a sua escolha, né? Você, ao decidir, ao se descobrir, você descobriu ela e não ele. Então, e aí por que então erraram não? Então você se sente ofendido, então por que você chama ela de se ela te pede para falar que tudo isso, essas relações, né? Sempre são desafiadoras. Para mim é gramática. Até falando dessas, eu leio um livro, eu não sei se vocês já leram esse livro, eu estou relendo ele porque eu li há muito tempo, se chama Maestria. Ele é do mesmo autor daquele A Lei do Poder, sabe? Do Daniel Goleman. Eu tive aula com ele. Mas eu não sabia nem o aí, então ele fala, né? Ele fala da maestria, que ele diz assim, quando a gente encontra a nossa
quando a gente encontra esse que é mais treta e coloca vários autores, várias pessoas, pensadores, Einstein, outros que, Newton, que tem essa maestria, né? Eles que isso a gente encontra só quando a gente encontra a nossa criança interior. Então, quando a gente começa a pensar como criança, como quando a gente fazer, porque a criança ela é verdadeira, né? E eu vejo pela Helena, a minha sobrinha, ela tem uma namorada, né? E eu, desde o princípio, eu não, é como a gente falou, tipo assim, se você tratar com normalidade, não tem diferença, entendeu? É porque ela não é uma menina, ponto. Não deu, entende? Pra mim não tem preconceito, pra mim não tem diferença. Então, desde o início, ela frequentou a minha casa, nunca teve nenhum tabu de preconceito. Né? E a Helena, ela confia, e ela vê as duas juntas, né? E tal. E ela perguntou um dia quem é. Eu falei, Sofia. E eu falei, a Sofia é namorada da Maeve. Ela é namorada da Maeve. E ela começou a estar normal, entende? Então, pra ela, já então, como ela já entendeu na cabeça dela, é normal, menina, namorar com menino, e ela já não vê. E eu acho legal isso, né? Porque, assim, outro dia ela chegou me falando dessa hora, ela disse assim, mamãe, você sabia que menina não pode beijar menina porque é pecado? Eu falei assim, quem foi que contou isso? Ela assim, a Giovana, amiga dela. Eu falei, não, mas a Giovana está errada. Eu falei, porque a sua prima namora uma menina, não namora. Eu falei, então, a Giovana está errada. Não é assim. Eu falei, meninas podem namorar meninas, assim como meninos podem namorar meninos. Né? Então ela tem muito com essas questões, assim. Mamãe não pode fazer, tipo, o menino pode ter cabelo comprido? Pode. Pode. O menino pode dar rosa? Pode. Então você vê que são questionamentos que começam a ser levantados no jardim, entre eles. Sim, porque a gente traz de casa, né? Eu percebo também sempre foi o meu mais novo, sempre teve cabelo comprido e eram questionadas várias coisas. E era só pelo cabelo, tu pensa em outras coisas. Então você vê que como eles começam tipo pequenininhos já, né? De casa, então como é importante a gente ter essa, né? Deixar eles assim, porque começa com 5 anos. E se ela tá me falando é porque algum assunto surgiu entre eles, né? E que veio de casa. Em algum lugar essa normatividade né? Dizer, tipo, do rosa, do azul, do menino, menina. Já falou já lá no disco, não pode dar brinco? Pode. Sim. Pode dar saia? Pode. Quiser, pode. Culturalmente, então, quanto, né? Daí a gente entra aqui no lema Seara Cultural, que a gente percebe como isso é uma construção cultural, né? Pode. Então a gente vai, então assim, eu já vejo que ela tem uma cabeça onde ela vai aberta, mas assim, que eu vou conversando, mas a gente vê a dificuldade que ela já bate em barreiras dentro da escola e ela já bate em barreiras. Porque eu trabalho com pessoas, com crianças que já vêm com um conceito de casa bem diferente do dela. E aquela ideia de o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Então a gente, desde cedo, a gente vai mudando essas realidades, o que é cada um, e vai afunilando, a gente vai entendendo que para ser homem você precisa ser um tipo específico de pessoa, para ser mulher você tem que ser um tipo específico de pessoa. E fugir disso, nem que seja, pode ser uma pessoa cis, hétero, sem problema nenhum, fugir disso acaba sendo disruptivo. As pessoas não entendem, cometem preconceito, acham estranho, tem olhares estranhos na rua. Então, às vezes é só usar uma saia, às vezes é colocar um brinco, às vezes é ter cabelo comprido. Você está fora do padrão, né? Sim. Fora do padrão da sociedade, fora do que a gente está dizendo. Então, até para as crianças, é muito importante que elas tenham um ambiente rico no sentido de entender que essa realidade ela é muito mais aberta, muito mais ampla do que simplesmente essa caixinha fechada, do que essa feminilidade estabelecida, a produção de feminilidade, né? O que é essa produção, né? Que é produzir feminino, que é produzir ações e masculinos. E é muito bom até para quebrar vários outros preconceitos dentro da nossa sociedade, que a nossa sociedade, querendo ou não, é bem patriarcal, uma sociedade que ela vai colocar papéis específicos e que quando a gente rompe um pouco com isso, a gente consegue quebrar um pouco desses preconceitos. Então, um homem que ele tem uma educação um pouco mais aberta,
não vai necessariamente achar que é a obrigação da mulher servir ele. Não vai ou ter filhos. Ou ter filhos. É uma relação muito... E aí bate de frente com masculinidade tóxica, com papéis de poder, com local de fala, local de pertencimento dentro da sociedade. Então, pouco a pouco, a gente vai rompendo com essas coisas também. Sim, importante. A gente possa não só o trans, né, como a gente falou, mas até também os outros sexuais, para que possam viver a sua vida, as suas escolhas fora desses padrões pré-determinados de produção, né, de masculino e feminino e tal, que também acabam não desenvolver toda a sua potencialidade, né, assim, como ser humano, como ser que é cada um dos seus subjetividades. Eu acho que é isso aí, né, Nélia? A gente quer agradecer, se vocês estão nos assistindo, especialmente agradecer a Sofia por ter participado, por ter se colocado à disposição da gente também trocar experiências e conhecimento, né, que estudiosa da área também. Então, a gente agradece muito a tua disponibilidade. Agradecendo, então, a gente se despede de vocês. Até mais.